Olá, meu querido, graça e paz. Eu quero falar com você hoje sobre um tema muito importante, extremamente importante para nós, que é o tema do novo nascimento. E a pergunta crucial que eu quero fazer com você para iniciar esse estudo, esse tema, essa reflexão é: por que eu e você, por que nós precisamos nascer de novo? Romanos 3, capítulo 13, versículo 23 fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto de Romanos 3 e 23 fala que todos nós, eu e você, todos os seres humanos, todas as pessoas que nascem sobre a terra, já nascem debaixo do pecado e, consequentemente, estão excluídas, destituídas, fora da posição da glória de Deus. Em outras palavras, estão mortos espiritualmente. Amém? Então o texto é claro em dizer que eu e você, todas as pessoas antes do novo nascimento, estávamos mortas. Então por que eu e você, porque nós precisamos nascer de novo? Porque eu e você, porque nós, todos os seres humanos, nascemos debaixo do pecado. E o pecado, a consequência dele é a morte. Amém? Então, por nós estarmos debaixo dessa consequência, nós estamos mortos e por isso precisamos, todos nós, nascer de novo para que possamos ter acesso a Deus, acesso à sua presença, acesso a um relacionamento com Ele. Romanos capítulo 5 e versículo 12, eu vou ler com você aqui, também fala sobre isso e traz uma clareza para nós extremamente importante. Romanos capítulo 5, versículo 12 fala assim: pelo quê? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está entendendo? Então, por que eu e você? Porque nós precisamos nascer de novo. Porque Romanos 3:23 fala que todos pecaram e foram excluídos da glória de Deus. E Romanos 5:12 fala que, por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, por que eu e você? Porque nós pagamos a consequência do pecado de Adão. Porque o texto está falando que Adão pecou, e quando Adão, sendo aquele a quem Deus a chave, foi o primeiro homem aquele a quem Deus deu a chave sobre a terra, quando ele pecou, ele abriu a porta para o pecado. Quando o pecado entrou, a morte entrou junto através do pecado, e a morte, ela passou de uma maneira como se fosse uma contaminação. Então todo ser humano que nasce segundo a carne já nasce com o DNA do pecado contaminado, e por isso ele herda a morte espiritual em decorrência daquele que Adão fez. Adão pecou, o pecado entrou, a morte entrou, e a morte passou consequentemente a todos os descendentes de Adão, chegando em mim e em você. Por isso, eu e você, nós precisamos nascer de novo. Porque eu e você, nós somos pecadores. Todos os seres humanos que estão sobre a terra já nascem debaixo do pecado. É o que o texto fala. Pelo que? Como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte entrou também, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ok? Então, o novo nascimento é crucial. As pessoas estão na igreja, as pessoas veem a igreja, as pessoas participam do contexto eclesiástico, não porque nasceram de novo, mas porque foram convencidas a uma religiosidade. Aí você vê tantos escândalos, tantas picuinhas, tantas divisões, tanta carnalidade, porque muitos que estão dentro do contexto eclesiástico, muitos que estão dentro da igreja, não nasceram de novo, mas tiveram um encontro com a estrutura, foram se sentiram bem, mas não buscaram, não tiveram essa experiência com Deus.
Então, aí a necessidade de nós, de nós passarmos por isso. Amém? Salmos capítulo 51, versículo 12, fala assim, olha, Salmos capítulo 51, na verdade, aqui, né? Salmo 51 e versículo 5 fala assim, ó, Salmo 51 e versículo 5, para reforçar esse entendimento de que todos os homens já nascem debaixo da morte espiritual e necessitam do novo nascimento. Salmos capítulo 51 e versículo 5 fala assim, Davi falando, eis que em iniquidade foi formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Olha só, Davi, o rei Davi falando que ele foi gerado em pecado. Em outras palavras, ele nasceu debaixo desse DNA, essa contaminação pecaminosa que vem desde Adão, passando por todos os que descenderam dele. Então ele fala, olha, em pecado eu fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui no Salmo 58, e no versículo 3 também fala isso, olha, Salmo 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, desde o nascimento, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Olha só, então, a palavra de Deus é clara em dizer que todos os seres humanos, não importa, eles precisam, para adentrar o reino celestial, para novamente ter um relacionamento com Deus, necessitam, é uma condição, um novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É uma explosão do Espírito em nós que nos abre os nossos olhos espirituais para que vejamos que existe algo além deste mundo, para que entendamos que céu é real, que inferno é real, que tudo que está escrito na Bíblia é real. Então, quando nós entendemos isso de maneira espiritual, através do novo nascimento, nós vamos congregar, nós vamos estar dispostos, vamos estar buscando a Deus, porque nós sabemos que isso é verdadeiro, que isso é real. Amém, querido? Eu queria trazer esse primeiro entendimento, eu vou estar fazendo mais vídeos falando sobre isso, mas o texto é claro em dizer, porque eu e você precisamos nascer de novo? Por tudo isso que eu já falei até agora. Em Lucas 18, capítulo 18, versículo 18, 19, olha só o que diz. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então Cristo, quando estava aqui, ainda não tinha completado a sua missão. Ele foi indagado sobre isso, né? Bom mestre. Jesus falou, não. Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom. Jesus já disse que ninguém é bom. Eu não sou bom, você não é bom, nós somos ruins. Você é ruim. Você precisa de Jesus, meu querido. Você pensa que é uma pessoa que você é a última coca no deserto? Não, nós precisamos de Jesus. Nós somos ruins, nós somos maus. Nós necessitamos da graça de Deus. Nós não podemos fazer nada, nenhuma coisa sem a misericórdia e a graça de Deus. Mas como Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Isso é identidade. Mas Jesus está falando, olha, eu não sou bom. Ninguém é bom. Só um que é bom, que é Deus. Então, quando Jesus esteve aqui, ainda ele não tinha completado a sua missão. Ele não tinha terminado a sua carreira. Ele falou, olha, ainda não terminei a minha carreira. Quando eu terminar a minha carreira, aí sim. Agora não. Então ninguém é bom, só um que é bom, que já terminou, está assentado no alto e sublime trono, ele é perfeito e ele é o único bom, Deus. Então, meu querido, eu e você, nós precisamos do novo nascimento. Por tudo que eu falei até aqui. Então, essa é a necessidade. Eu vou estar dando continuidade, falando sobre isso, falando um pouco mais sobre o que é o novo nascimento. Hoje eu falei sobre o porquê nós precisamos. Mais para frente eu vou estar falando sobre o que é o novo nascimento. Deus abençoe e compartilhe com outro esse vídeo. Se você foi edificada bem, essa é a intenção dessas reflexões.